assunto que mais cai na prova de residência do SUS São Paulo. Então, você está preparado? Meu nome é Larissa Sandi, esse é o Medicinarte e o tema de hoje é abdômen agudo. Abdômen agudo é uma síndrome dolorosa que requer tratamento imediato. Esse tratamento pode ser manejo clínico ou a necessidade de uma cirurgia propriamente dita. Uma coisa que eu quero que você preste atenção, foque em mim, é abdômen agudo não é igual a trauma abdominal. Muitas questões vão tentar que você confunda esses dois termos e acaba misturando na própria questão trauma abdominal com abdômen agudo. Mas trauma abdominal é uma coisa e abdômen agudo são formas clínicas não causadas por trauma que gera um abdômen agudo, essa síndrome de dor abdominal. Não é a mesma coisa. Então vamos continuar. Quando tem essa dor abdominal, de início, quando ela é restrita à víscera, vai ser uma dor que não é fácil de você caracterizar. Vai ser uma dor vaga, onde a pessoa não vai saber exatamente onde que está a dor. A partir do momento que a inflamação ou a injúria continua, o abdômen ele acaba inflamando a parte parietal do peritônio. Essa inervação parietal, ela é uma inervação somática e melhor localizada nas raízes dos nervos. Então, a partir de então, o paciente ele vai saber exatamente onde está a dor e vai conseguir apontar. Essa é a dor que chamamos de parietal. Um terceiro tipo de dor que pode estar presente no abdômen agudo é a dor referida. Essa, por conceito, é quando o acometimento é em um local do abdômen, mas você sente a dor em outro local. Por exemplo, o apêndice, por o local normal, mais comum, é fossa ilíaca direita. De início, quando a pessoa tem um apendicite, ela vai sentir a dor no umbigo, e isso é um tipo de dor referida. Além disso, temos que prestar atenção para os sinais de irritação peritoneal. Por exemplo, um abdômen rígido, que você não consegue palpar direito, que nós chamamos de defesa muscular. O próprio músculo, o próprio organismo vai estar defendendo aquele local, de forma que o paciente nem tem controle. Você pode conversar com o paciente, fique tranquilo, relaxe o abdômen, e ele não vai conseguir relaxar. Isso se chama defesa abdominal e é um dos sinais de irritação do peritônio. Além disso, um outro sinal é a dor à descompressão brusca. Você faz a palpação no abdômen, pressiona profundamente e quando você solta a mão, quando você tira a mão, o paciente refere mais dor do que quando a palpação. Um outro sinal de irritação que você tem que estar esperto, independente da causa desse abdômen agudo. E agora, quais são os tipos de abdômen agudo? Temos vários, vamos distinguir um do outro e no final vamos caracterizar o abdômen agudo melhor ainda como inflamatório. Temos o abdômen agudo inflamatório, que no quadro inicial é insidioso devido a alguma inflamação em alguma víscera e tem, com a evolução do tempo, um agravamento da dor, a dor se torna ainda mais intensa e melhor localizada. Como eu falei, da apendicite. O paciente ele pode ter sinais sistêmicos como febre, taquicardia, taquipneia e as principais doenças que causam isso é apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite e alguma inflamação nos anexos ginecológicos. Um outro tipo de abdômen agudo é o abdômen perfurativo, no qual alguma víscera vai perfurar dentro da cavidade abdominal, gerando um derrame do conteúdo na própria cavidade. Esse derrame, com o passar, dos tempos, dos minutos, vai gerar uma irritação no peritônio, gerando uma dor súbita e intensa. Além disso, também vai ter muita contratura muscular. Uma diferença do inflamatório para o perfurativo, que a gente já deu para ver por aqui, é o início da dor. No inflamatório, como vai sendo construída uma inflamação, a dor é mais insidiosa. Já no perfurativo, a dor é súbita. E é muito importante saber isso porque vai cair nas questões formas de você diferenciar qual tipo de abdômen agudo é aquele.
Patologias que podem causar isso, as úlceras gastroduodenais, uma diverticulite que pode perfurar ou então neoplasias. Abdômen vascular, ele tem na sua fisiopatologia uma embolia no mesentério. Na verdade, pode ser uma embolia, pode ser uma isquemia, pode ser uma trombose. Qualquer coisa que gere falta de oxigênio chegando ao intestino é um abdômen agudo vascular. Abdômen agudo vascular é o mesmo que você falar de isquemia mesentérica. Porque isquemia mesentérica não é um diagnóstico pontual. Várias coisas podem causar isquemia mesentérica. Nesse quadro clínico, nós temos uma dor difusa, mal localizada de início, e o paciente, ele vai sentir muita dor, muita. E quando você vai fazer o exame físico, você não acha nenhum sinal propriamente dito que te dê uma dica do que é aquilo. Então, o que a gente diz é que a dor é desproporcional aos sinais achados no exame físico. Eu, por exemplo, já tive um paciente com abdômen agudo neste bloco de internato e era realmente uma isquemia mesentérica, no qual eu atendi ele. E a única coisa que ele tinha era uma história de diarreia, devido a alguma intoxicação alimentar que ele referia, e cursou com uma distensão abdominal, redução dos ruídos hidroaéreos e muita dor. Evoluiu, foram feitos exames e quando foi feita a cirurgia para retirada do intestino, foram retirados 1 metro de intestino, devido a essa isquemia. Então, realmente, sente muita dor. Um outro tipo de abdômen é o abdômen hemorrágico. Neste caso, a dor vai ser muito intensa e o paciente, além disso, vai ter sinais de hipovolemia, como uma hipotensão, uma taquicardia, já querendo compensar o baixo débito, já que vai estar recebendo menos sangue no retorno venoso para o coração. Além disso, também vai ter palidez e sudorese nesse paciente. É muito importante saber o quadro dos sinais hipovolêmicos, porque não vai ter como a questão te dar um quadro de abdômen agudo hemorrágico sem te dar algum sinal de hipovolemia. Porque é isso aqui que vai fazer com que você perceba que naquela questão, naquele quadro clínico, é um abdômen agudo hemorrágico. Ao exame físico, vai ter uma rigidez e também uma descompressão dolorosa, que são sinais de peritonite. E o que mais causa isso é a apneia ectópica rota. É a principal causa de abdômen agudo hemorrágico, que é diferente de trauma abdominal. Porque o trauma abdominal muitas vezes vai ser hemorrágico. Laceração de baço é a principal causa de hemorragia em um trauma abdominal. Mas qual é a principal causa de abdômen agudo hemorrágico? Apneia ectópica. Então, você tem que saber essa diferença, porque isso cai. Além disso, também podem ter a rotura de cistos e trauma não é abdômen agudo hemorrágico, tá certo? Podemos ter também um quadro obstrutivo. O quadro obstrutivo, ele tem 2 fases do quadro clínico. De início, você tem uma obstrução e o seu organismo ele vai tentar compensar essa obstrução, aumentando a peristalse e gerando uma dor encólica, que é comum, é a dor clássica de uma víscera oca. A partir do momento que o organismo ele não consegue vencer essa obstrução, acaba gerando distensão abdominal, paralisia do ilho paralítico e também para a eliminação de flatos. Como podemos ver nessa imagem do raio-x aqui, temos um ilho paralítico onde foram feitos vários níveis líquidos que te dá uma indicação de que realmente é um abdômen obstrutivo e alguma coisa está obstruindo que possa se formar todos esses níveis. As patologias que cursam com isso pode ser alguma obstrução mecânica. Normalmente você tem que perguntar se o paciente já fez uma cirurgia prévia e se ele tiver feito, pode haver a possibilidade de formação de bridas, que são aderências dentro da cavidade abdominal devido a uma cirurgia anterior. Hérnias também pode fazer isso e tumores.
Pronto, chegou um paciente para você, ele tá com muita dor abdominal e o principal objetivo agora não é nem diagnosticar qual o diagnóstico desse paciente, mas sim diagnosticar a síndrome. Você primeiro fecha o diagnóstico da síndrome e depois verifica qual realmente o diagnóstico. Na primeira abordagem, o paciente ele vai estar com tanta dor, que ele não vai saber te informar muita coisa. Então, você pergunta idade, sexo, profissão, naturalidade, procedência. Deixa o paciente falar livremente como é a dor dele, para que ele consiga construir algum raciocínio, que realmente a dor vai dificultar esse pensamento. Observa em qual atitude normalmente ele fica em decúbito e você faz o exame físico geral. Uma controvérsia na literatura é quando iniciar o uso de analgésico. Muitas literaturas falam para você só iniciar analgésico nesse paciente a partir do momento que você já tem uma elucidação do quadro. No entanto, outras literaturas falam, e a prática clínica também, eu aprendi isso no internato, que o paciente está com muita dor. Você, no primeiro exame, já dá para ter uma elucidação boa do que possivelmente ele tem, se você fizer um exame físico detalhado. A partir de então, você pode analgesiar esse paciente de forma que alivie a dor. Realmente, se você exclui toda a dor, fica difícil você saber o que é que o paciente está tendo, até porque essa dor e esses sinais, normalmente eles evoluem e isso te dá mais uma dica do que é. Só que não dá para deixar o paciente com aquela dor desde o início, então você dá uma analgesia leve para continuar o manejo. E aí, a partir dessa analgesia leve, o paciente já vai estar mais consciente, já vai saber te explicar melhor o que foi que aconteceu. E você faz uma segunda abordagem. Você faz uma avaliação pormenorizada, faz uma confirmação da história, pode conversar com a família também. Pede para ele caracterizar a dor, se a dor é empontada, se a dor é incólica, vai e volta, vai e volta. Além disso, você tem que saber também como que está a função intestinal dele, se ele continua evacuando ou se parou e ele entrou em um ilho paralítico. Função urinária, ciclo menstrual, porque como a gente viu, a pessoa pode estar grávida, pode ter rompido uma trompa, uma gravidez ectópica. E pede os exames complementares. Vamos também caracterizar a dor. Temos que saber o início da dor, como que iniciou e quando que iniciou. De quanto em quanto tempo é essa dor. Como é a dor, se é empontada, se é incólica, se é em aperto. A intensidade dessa dor, que normalmente é alta. Se além da dor tem outros sintomas associados. Se ela irradia ou não para outro local. Onde que é realmente a dor? Normalmente pedimos para o paciente apontar onde é a dor, porque assim fica melhor de saber do que ele mesmo falar. Se tem algum fator que melhora ou piora essa dor e diferenciar se ainda é uma dor visceral ou se já evoluiu para uma dor parietal. Outros sintomas que você pode questionar se estão relacionados são anorexia, náusea, vômito, distensão, febre, diarreia. Todos esses é bom questionar, porque mesmo que o paciente não fale, pode ser que ele não falou porque ele esqueceu, pode ser que ele não falou porque ele acha que não está associado com a dor abdominal dele. Então, é muito importante você questionar para ter certeza que não houve. Como vocês estão com o mapa aí, né? Todo mundo já baixou no link da descrição. Vocês vão ter esse resuminho e pode ter acesso sempre. Além disso, é bom saber os antecedentes. Se tem alguma doença crônica, por exemplo, um paciente que tem várias placas de ateroma, tem na carótida, já teve infarto, tem uma insuficiência arterial de membros inferiores, possivelmente ele também tem placas de ateroma no próprio mesentérico. Então, um abdômen agudo pode ser um abdômen agudo vascular, nesse caso, com uma isquemia. Cirurgias prévias, como a gente falou, que bridas, pode ser um dos casos. Medicamentos, se faz uso de anticoagulantes, anticoncepcional oral, anti-inflamatório. Comorbidades, outras doenças, DPLC, aterosclerose, diabetes e algumas comorbidades ginecológicas também. No exame físico, vamos ver o aspecto geral desse paciente. Vamos ver temperatura axilar. Isso já é um exame físico pormenorizado, porque de início o paciente chega, você
pergunta o nome dele para ver se ele está orientado, ausculta a ápice, ausculta a base, ausculta o foco mitral, vê o pulso, pede para ele se movimentar. Essa é a abordagem na emergência, a partir do paciente que acabou de chegar. Nisso, você já tem uma visão de como ele está, se ele já está chocado, se ele já está desorientado, se ele está grave ou não. Passou dessa primeira fase do exame físico, nós vamos para esse exame físico pormenorizado aqui, que é com mais detalhes, para você saber o que é que o paciente tem. Avalia o aspecto geral dele. Temperatura axilar também. Tem, né, na literatura que um diferencial grande entre a temperatura axilar e a temperatura retal poderia dar um indicativo de que é um abdômen inflamatório, com uma peritonite, já que o interno, que é a temperatura retal, estaria ainda maior. Mas no curso de Medicina de Emergência da USP, de 2019, esse ano, foi falado que, na verdade, é muito inespecífico esse sinal. Vamos ver também cabeça e pescoço, se tem a presença de lesões orais, icterícia, que também já dá uma dica de uma possível colecistite, de um possível abdômen agudo infeccioso, hepatite. Vemos também adenopatia, estase jugular. No tórax, é necessário fazer uma inspeção, ausculta, percussão e frequência respiratória de forma detalhada, porque às vezes o paciente, a dor pode ser no tórax e ele está sentindo no abdômen, ou a dor é no abdômen e ele pode estar referindo no tórax. Às vezes pode ter essa confusão e é bom detalhar de forma eficaz. Vamos fazer uma inspeção, verificar se tem locais de equimose, se tem a presença de herpes zoster. Pode ocorrer no abdômen e dói muito, até que tenha as lesões, né, as vesículas. Às vezes o paciente nem sabe o que está acontecendo, só chega lá com a dor, e é um bom diagnóstico diferencial. Se há ou não a presença de peristalse visível, porque se você está vendo o abdômen do seu paciente se movimentando, é porque é uma peristalse de grande intensidade. Então, possivelmente tem uma obstrução e ele está naquela primeira fase de tentar desobstruir. Se tem algum abaulamento ou retração, por exemplo, se tiver uma hérnia, pode ter um abaulamento, e você já desconfia de algum abdômen agudo obstrutivo, no qual essa hérnia está encarcerada. A ausculta, você tem que ouvir os ruídos hidroaéreo. O Porto, ele diz que são, em média, de 5 a 34 ruídos hidroaéreo em 1 minuto nesse paciente. E é muito importante você ouvir, mesmo que você não conte todos, mas você tem que ouvir para saber se está reduzido, se está aumentado, se está com ruídos platínicos, né? Quando está muito aumentado, de luta, é um ruído de luta. Vamos também fazer palpação, verificar se tem alguma massa anormal, se tem dor no abdômen à palpação, se tem dor à descompressão, para verificar se tem ou não peritonite, tensão muscular. E a percussão, você verifica maciçez, timpanismo, se tem o sinal de Joubert, que é a percussão timpânica em hipocôndrio direito. Normalmente eu faço a percussão antes da palpação, né? O terceiro a percussão e o quarto a palpação. Porque a partir do momento que você percute, você já verifica onde está cada órgão daquele paciente e você já tem uma noção na hora de palpar. Faz também o exame expandido, com avaliação do períneo, bolsa escrotal, anéis inguinais e testículos. Às vezes, a equimose que você está procurando no abdômen, na verdade, apareceu no períneo, que é o sinal de Fox. E você não viu porque você, às vezes, fica com vergonha, não quer despir o paciente, mas tem que atender. Você tem que ver o paciente inteiro. Faz o toque retal para ver como é que está essa ampola. Se tem fezes na ampola ou se não tem fezes, normalmente se não tem fezes é um ilho paralítico. E a depender de como vem essa fezes, vamos supor, se vier o que a gente chama de geleia de amora, é um sinal de uma isquemia mesentérica, no qual houve a isquemia, o intestino está em sofrimento e há uma descamação daquele epitélio interno que vem na sua mão no aspecto de geleia de framboesa, que esse é o sinal que nós chamamos. Então, tem que fazer o toque retal e sempre que for mulher, fazer o exame ginecológico,
porque há uma possibilidade de ser ginecológico mesmo e é um diagnóstico diferencial dentre todos esses. Então, vamos falar sobre os principais sinais do exame físico. Nós temos o sinal de Bloomberg, no qual é justamente no ponto de Bloomberg, você faz entre a linha ilíaca superior e o umbigo, você faz uma linha. Essa linha, ela é dividida em 3 partes. E o ponto de Bloomberg é justamente 1/3 lateral, que é onde está esse X aqui. Nesse ponto, você vai fazer a compressão, como mostra na imagem, e você vai soltar a sua mão. Se o paciente referir dor quando você retira a mão, é o que chamamos de sinal de Bloomberg, que é a dor, a descompressão no ponto de Bloomberg. O paciente pode ter dor, a descompressão em outros locais do abdômen? Pode, mas o sinal de Bloomberg é quando ocorre no ponto de Bloomberg, tá bom? Temos também o sinal de Murphy, vou apagar aqui. O sinal de Murphy, que é um sinal de colecistite, no qual o paciente, você pressiona o ponto de Murphy e ele para a inspiração quando você está pressionando. Temos também Giordano, que é a punhopercussão dolorosa, normalmente quando o paciente tem uma pielonefrite, que você tem que investigar. Além disso, nos exames laboratoriais a gente vai ver também é solicitado a urina EAS ou urina tipo 1, justamente para fazer algum diagnóstico diferencial com causas renais que podem estar gerando essa dor abdominal. Sinal de Cullen, Gray Turner e Fox. Esse é o sinal de Cullen, que é uma equimose periumbilical. Aqui é o sinal de Gray Turner, que é a equimose em flancos. Ambos sugestivos de alguma hemorragia retroperitoneal, por exemplo, pancreatite necrosada, podem gerar esses sinais, mas são sinais normalmente mais tardios. Então, você não pode esperar esses sinais para obter o diagnóstico do paciente. Você já tem que suspeitar a partir do quadro clínico que ele já inicia. E o outro seria o sinal de Fox, que é justamente essa equimose na região inguinal, na região escrotal. Tem o mesmo significado, mas não achei nenhuma imagem para colocar aqui. Temos o sinal de Joubert, já vimos na radiografia anterior, que é a punhopercussão, que é a percussão timpânica do hipocôndrio. E o sinal de Rosen é quando você pressiona a fossa ilíaca esquerda e o paciente refere dor na fossa ilíaca direita, normalmente devido a uma apendicite. E isso ocorre justamente porque quando você pressiona, vai haver um deslocamento de gás que, ao haver a distensão, gera dor. Pronto. E os exames complementares que vamos pedir para esse paciente? Hemograma. A gente pode ver se há alguma hemorragia com queda do HB, se há alguma infecção com alteração do leucograma. Urina tipo 1, que eu já falei, função renal. Amilase e lipase para o diagnóstico da pancreatite. E bilirrubinas para saber se há alguma coisa relacionada ao fígado, colecistite. Vamos também fazer um raio-x de tórax em PA com um raio-x de abdômen. Nesses casos, não vai ser tão útil em todos os abdômenes agudos. Normalmente é mais útil no obstrutivo e no perfurativo, que são os que mais vão ter sinais ao raio-x. Quais são esses achados? O pneumoperitônio. Além disso, também pode ter uma elevação da cúpula frênica, derrame pleural devido a alguma infecção e inflamação da cavidade abdominal com contato no diafragma, acabou evoluindo também para o derrame pleural, por deslocação. Opacidades, coleções, abscessos, corpo estranho, distensão de alça, tudo pode ser visto no raio-x. Ultrassom também é um bom exame, você pode ser feito de forma mais rápida, à beira-leito. Normalmente, muitos médicos já são treinados para isso, independente da especialização. Pode haver líquido intracavitário. Abdômen agudo hemorrágico tem líquido intracavitário. Por exemplo,
pode ser visto alguma coleção, algum abscesso, espessamento de alça, como temos aqui nessa imagem. E também trombose da veia porta, que já é um sinal mais difícil de ser visto, mas em alguns casos pode sim ser visto. ATC de abdômen com contraste é o principal exame nesse caso, no qual você pode ver líquido intracavitário, coleções, abscessos. É a oportunidade que você tem para avaliar o retroperitônio, porque não vai poder ser visto no ultrassom. Também é o melhor para diagnóstico de alguma afecção pancreática, já que não é não tão bom visto no raio-x nem no ultrassom, o pâncreas. Pode haver algum reforço do contraste, algum espessamento de alça. O normal, essa é uma boa dica, né? O normal é que a gordura é hipodensa e homogênea. Então, quando você pega uma tomografia de abdômen, você tem que avaliar não só as estruturas desse abdômen, como as vísceras. Você tem que também avaliar a gordura ao redor das vísceras. Por exemplo, aqui, essa gordura, ela tá heterogênea. Então, é uma dica de que aqui pode estar havendo alguma injúria, algum processo inflamatório. A videolaparoscopia é uma forma de diagnóstico e de tratamento, no qual ela tem a vantagem de ser menos invasiva, tem uma ampla indicação quando o paciente está em uma urgência e também pode ser usada na dúvida diagnóstica com necessidade imediata de resolução dessa dúvida. E agora o tratamento. Então, a analgesia deve ser feita no paciente. Deve também procurar o tratamento definitivo, a depender do diagnóstico. E caso você não tenha o diagnóstico agora, você tem que manter esse paciente em observação, sempre reavaliando e avaliar a necessidade ou não de uma laparoscopia ou uma laparotomia exploratória, porque o paciente não pode manter esse quadro de dor sem que ninguém diagnostique nada. A partir de um determinado momento, deve sim fazer uma intervenção cirúrgica nesse paciente, mesmo sem saber o que é, porque precisa ser tratado. Uma dica que eu dou agora é que você tem que conhecer a conduta cirúrgica da instituição que você quer, porque muitos desses abdômenes vai precisar de cirurgia. E cada instituição prefere um tipo de cirurgia específica. Então, é bom você resolver várias questões da instituição que você quer, pegar na internet o protocolo da instituição que você quer, justamente para você saber, vamos supor, na apendicite o que é que faz, na colecistite o que é que faz, porque pode variar. E normalmente eles cobram o que a instituição faz por padrão.